Amigos, nós estamos aqui com o prefeito da cidade de Botucatu, Mário Pardini. Nós vamos hoje conhecer, para ele explicar para os nossos ouvintes, inclusive com imagens. Então, se você está nos acompanhando, entre no YouTube, também no Facebook, para ver a dimensão da obra que a Prefeitura de Botucatu, junto com a Sabesp, o governo do estado, estão executando lá no Rio Pardo, na represa, lá no Véu de Noiva. Prefeito, como é que foi que surgiu essa ideia de se fazer a captação lá no Véu de Noiva? Eu me lembro que naquele período de crise, eu andei junto com, inclusive, a sua atual secretária de comunicação, assessora de comunicação, a Cíntia, nós fomos lá no Pinheirinho para fazer captação de água. Já tinha o hidroanel em Botucatu, falava-se que não ia faltar água, faltou água. E aí veio a ideia da represa. Como é que foi que surgiu lá atrás essa ideia? Na verdade, essa ideia surgiu de uma necessidade. Em 2014, com a crise hídrica e o desespero, né? Porque na verdade foi um desespero, para poder manter o abastecimento regular da cidade de Botucatu, a gente foi buscando alternativas. E essas alternativas passaram desde melhorar a captação do próprio Rio Pardo, até buscar água no Rio Pinheirinho. Não sei se você se recorda, a despoluição total do Rio Lavapés, para a gente captar também. A gente fez uma captação emergencial no Rio Lavapés, que a gente utilizou inclusive em 2014, no finalzinho da estiagem, e também pensou na concepção de uma barragem ali no Rio Pardo, para que a gente pudesse fazer um grande reservatório de água para abastecer a cidade. Então, lá em 2014, devido toda a necessidade que a crise hídrica apresentou, as dificuldades que a crise hídrica apresentou, a necessidade de se pensar numa solução mais adequada de abastecimento de água, e essa solução passava pela construção de uma barragem, né? A barragem do Rio Pardo, que está sendo executada nesse momento. E os desafios ambientais, a questão das desapropriações? Eu me lembro que durante muito tempo você estava muito preocupado com alguns proprietários que não estavam aceitando as propostas de indenização, houve necessidade de ajuizamento de algumas questões. Conta um pouco de como foi esse bastidor, porque querendo ou não, muitos proprietários naquela região estão perdendo ou perderão áreas de cultivo de suas propriedades por conta do alagamento. Como é que foi essa articulação? Haroldo, eu tinha um sonho, era só um sonho, de construção de uma barragem. Esse sonho virou um projeto, o projeto se tornou executivo, o projeto executivo já define a área que tem que ser desapropriada, e daí com a área desapropriada eu viajei, já como prefeito, viajei o estado de São Paulo inteiro, falando com os proprietários, né? A gente tem proprietário de áreas aqui do Rio Pardo que vão ser inundadas, que são de São Paulo, que são de Itu, que são de Botucatu e também de outras regiões do estado. Então eu levei o projeto embaixo do braço com um sonho de construir essa barragem, e sempre com o desafio de convencer esse pessoal primeiro a fazer a doação, a cessão da área. Conseguir uma parte da doação da área para que a gente não puder, para não inflacionar o projeto. Uma outra parte a gente teve que desapropriar, pagar os valores, mas o fato é que todo mundo colaborou, né? Os proprietários entenderam, inclusive, a vantagem econômica também da construção dessa barragem, porque a área remanescente valorizaria muito. É o que está acontecendo hoje. Hoje, com a barragem já sendo uma realidade, essa área que se comprava por alqueire já é negociada por metro quadrado. E no caso, já está tudo regularizado? Tem alguma pendência? Quando vai ser entregue essa obra? Totalmente regularizado. Essa obra, você vai ver que a parte de construção civil, ela deve terminar ainda em junho. Depois a gente tem uma área de limpeza do perímetro molhado dessa barragem, para que a gente possa manter a qualidade de água depois que a água estiver reservada. Então essa limpeza deve acontecer nos próximos meses, até o final do ano. Eu acho que tudo muito bem encaminhado para que a gente ainda no primeiro semestre do próximo ano a gente possa marcar e definir a regra operativa para começar a encher essa barragem, para começar a encher essa represa. Eu me lembro lá no passado, lá por 2014, 2015, você vinha para Botucatu, lá da região de Campinas, e dizia que só lá em Jundiaí teria um lago na dimensão desse que nós vamos ter aqui na cidade de Botucatu. Essa situação mudou ou continuamos na mesma situação de ter uma coisa muito semelhante ao parque lá de Jundiaí? Na verdade, eu como
havia trabalhado naquela região de Campinas e Jundiaí, conhecia a represa do Rio Pardo e quando vim para Botucatu, com a dificuldade da crise hídrica, pensei em alguma solução, alguma concepção nesse sentido. Hoje já é uma realidade, né? A gente, além da represa, eu já desapropriei mais 4 alqueires ali, uma área lindeira ao lago, como você menciona, né, o espelho da água, para que a gente possa construir um parque municipal. Eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai ter, além de uma grande represa que vai garantir o abastecimento de água para a cidade para as próximas décadas, talvez até o próximo século, a gente vai ter também um grande parque municipal que vai ser concebido, iniciado por nós, mas concebido por outras administrações também, que vai servir como uma área para receber a população de Botucatu, uma área que vai fomentar também o turismo e que vai gerar muitos negócios para a nossa cidade, sem dúvida nenhuma. Prefeito, nos últimos anos, antes da gente chegar lá na represa, a gente sempre ouve falar da preocupação com esse minério, a água, né, esse mineral importante. Mas nunca houve, e acho que na história de Botucatu e no interior do estado de São Paulo, nenhuma movimentação de uma gestão ou de 2 gestões, né, no sentido de se preservar a água. Começou com a represa Plínio Paganini, lá no Rio Pardo, no Véu de Noiva. Tem os investimentos que já eram anteriores de despoluição dos rios urbanos de Botucatu, pelo menos 3 ou 4 rios urbanos. Hoje nós temos uma cidade de Botucatu, município vencedor várias vezes do Cidade e Município Verde e Azul, como uma cidade que melhor gerencia as suas águas. Imagino que daqui para frente isso vai mudar, e muda inclusive a característica da cidade, considerando que seus rios são potáveis. Em qualquer lugar a gente vai poder ter, muito em breve, assim que terminar as obras, por exemplo, de recuperação lá do Lava Pés, nós vamos ter condição de até nadar ou pescar no Rio Bonito, como já no Rio Lava Pés, como já vem acontecendo, né? Isso é verdade, né? No Rio Lava Pés a gente já tem peixe. A gente vira e mexe, a gente vê nas pontes alguém com uma varinha pescando. Ali na ponte do Salgueiro inclusive, especialmente ali. Então, um trabalho de várias mãos na despoluição do Rio Lava Pés, que é o principal rio urbano da cidade de Botucatu, um trabalho grandioso na construção dessa barragem que vocês vão poder ver daqui a pouco, né? A cidade de Botucatu ela vem se preparando com obras transformadoras de infraestrutura para ser uma grande cidade, já é uma grande cidade, né, do interior do estado de São Paulo, mas ser uma das principais cidades e polos de geração de emprego, de oportunidades, turístico e de bons exemplos de gestão no nosso estado. Então a barragem do Rio Pardo ela acaba consolidando um pouco de tudo que a gente sonhou para a nossa cidade em relação à infraestrutura. Você sempre diz com muito orgulho e com a boca cheia de que é o maior investimento público na história de Botucatu. São 52 milhões que a gente vai mostrar daqui a pouco. Isso te motiva, te orgulha de que forma, prefeito? É uma das maiores obras, se não a maior obra de infraestrutura da história de Botucatu. Acho que é a maior obra de infraestrutura da história de Botucatu, se você pensar no complexo e todos os serviços acessórios à construção dessa barragem. Isso motiva, sim, né? Isso motiva e faz a gente ter esperança de pensar em outras grandes obras, né? Como a continuação do anel viário, que a gente fez uma etapa. A cidade precisa melhorar muito em mobilidade urbana, né? Então eu acho que a construção da barragem do Rio Pardo é um divisor de águas e coloca a cidade de Botucatu num outro patamar, né? E faz com que a gente e outros gestores, os próximos gestores municipais, possam sonhar com grandes obras, com obras transformadoras de infraestrutura para o nosso município. Neste momento nós estamos aqui com o prefeito de Botucatu no acesso à estrada que dá acesso à represa Plínio Paganini no Véu de Noiva. Neste momento a gente está vendo aqui caminhões passando pelo local e onde o asfalto já foi executado. Prefeito, esse asfalto, eu me lembro que no contrato ele não tinha previsão. Como é que foi? Qual é a história desse asfalto? Porque parece que foi o que o senhor chama de uma boa aventura, uma boa iluminação de algo divino na sua gestão, né? Verdade, Haroldo. Esse asfalto, quando a gente começou o projeto da represa, a gente nunca imaginou que a gente ia conseguir asfaltar o Odilon Cassetari. Então, com a evolução das obras da represa do Rio Pardo, a gente começou também a sonhar já com a pavimentação dessa estrada até o Gastão da Alfarra.
além da pavimentação, a construção aqui nessa margem direita que você está vendo, a construção de uma grande ciclovia conectando, interligando a Gastão da Alfarra até o eixo da barragem do Rio Pardo. Então a gente conseguiu desenvolver o projeto, apresentar esse projeto ao DR, o projeto foi contemplado e hoje a estrada já é uma realidade. A gente está chegando já, como você viu, bem próximo da Gastão da Alfarra. Então um eixo de desenvolvimento, junto com a represa veio a pavimentação asfáltica, junto com a pavimentação asfáltica você pode ver que tem uma estrutura toda de iluminação também pública nesse eixo aqui, a desapropriação de 4 alqueires já lindeiros à barragem, ao espelho da água, para a gente construir um grande parque municipal, uma área para uma ciclovia. Então o desenvolvimento nessa região é latente, né, e é muito importante porque além da barragem garantir o abastecimento de água do nosso município, como a gente falou, por décadas talvez até um século, dependendo do crescimento vegetativo do município, a gente também está fomentando a área de turismo nessa região. E uma coisa que eu me lembro recentemente, o senhor ficou meio numa situação desconfortável quando a gente discutia a questão de ciclovias. Sua gestão praticamente não foi feita muita coisa, a não ser dar uma melhorada em alguns trechos já existentes, né? E aqui o senhor vai conseguir, em pouco tempo, fazer quilômetros e quilômetros de ciclovia, considerando que além desse asfalto de acesso à represa, também vai ter um calçadão e uma ciclovia ligando a Gastão da Alfarra até o Véu de Noiva, né? É verdade. Os investimentos em engenharia eles têm que ter uma sequência. Primeiro infraestrutura, depois pavimentação asfáltica, iluminação pública, a barragem que fomentou tudo isso e agora a ciclovia. Além da ciclovia aqui, eu sei que o tema é o Véu de Noiva, mas além da ciclovia que vai interligar a Gastão da Alfarra ao Véu de Noiva, a represa do Rio Pardo, agora também licitando a primeira etapa do Parque Linear do Rio Lavapés. Acho que as coisas vão se organizando, o desenvolvimento vai chegando e a cidade vai sendo transformada. Prefeito, qual é a qualidade desse asfalto aqui? Ele aguenta o escoamento de produção aqui nesse local? Porque aqui é uma região de silvicultura, de cana e de pecuária e também de leite, né? Esse asfalto que a gente está pisando, que eu estou percebendo que é de boa qualidade, grosso, ele suporta, é diferente, por exemplo, recentemente o Estado fez uma obra de melhoria no acesso à Vitoriana e a gente já percebe algumas vossorocas se formando lá. Esse asfalto é diferente ou é a mesma coisa? Você estava falando que tem diferença, né? É o asfalto padrão DR. Depois, se você puder fazer uma sondagem, você vai ver a espessura de rolagem desse asfalto. Então é um asfalto com padrão bastante adequado, com uma base bastante robusta para que possa suportar o tráfego de veículos, inclusive caminhões nessa rodovia. Você falava, nós vamos ver daqui a pouco, a respeito do centro turístico. Esse asfalto e essa estrada vai incrementar ainda mais as opções de turismo na cidade de Botucatu, fomentando uma cadeia que está ganhando musculatura agora. Isso foi pensado lá atrás ou foi no conjunto que foi se descobrindo as virtudes do projeto? Eu tenho que ser muito honesto. O primeiro esforço, o primeiro sonho foi a construção da barragem. Depois as coisas vão acontecendo, a gente vai visualizando e vai tendo outras perspectivas, né? Deus nos abençoou muito, né? Em toda a cidade, mas também nesse eixo de desenvolvimento. Então as coisas vão se encaixando. Então primeiro a barragem, depois a necessidade de se pavimentar a estrada, depois a ciclovia, depois iluminação pública, tudo vai acontecendo, né, baseado nesse ritmo, nessa dinâmica de desenvolvimento. Quantos quilômetros são essa estrada? Um pouquinho mais de 4 quilômetros. Muito bem, amigos, eu vim conhecer o laguinho. O laguinho não é um laguinho, é um mar que nós estamos criando no centro de Botucatu, no interior do estado de São Paulo, numa das regiões mais altas do estado de São Paulo. Estamos aqui numa altura de 700, 800 metros de altura, produzindo água de qualidade. Essa água, dentro de mais alguns meses, provavelmente no final do ano, a obra já está concluída, né, prefeito, pelo que o senhor falou agora há pouco, em junho e julho termina a parte da execução das obras e começa o enchimento. Isso muda a característica, inclusive, da cidade de Botucatu. Nós somos uma cidade que mais acumula água no estado de São Paulo e que oferece condições hídricas para desenvolvimento humano e industrial. Acho que isso é muito importante a população de Botucatu conhecer
acontecer. Não é a questão de valorizar ou destacar uma ação de governo da sua gestão, mas é uma questão coletiva, uma questão que tem a ver com a falta de água no mundo, e a gente está produzindo água aqui, até porque não é só o acúmulo de água, existe o reflorestamento, etc. Gostaria que o senhor falasse sobre isso, prefeito. Eu estava ansioso que você pudesse conhecer esse estágio da obra, né? Maravilhosa essa barragem, é realmente uma obra fantástica do ponto de vista de engenharia, maior obra de infraestrutura da história da nossa cidade, e uma obra que vai realmente colocar a cidade de Botucatu numa situação de vanguarda no mundo, né? Onde a gente tem visto que a escassez hídrica tem provocado a perda de postos de trabalho, tem provocado estagnação dos municípios. A gente tem municípios aqui perto de Botucatu, grandes municípios, que sofrem com isso. A cidade de Botucatu se antecipou, está resolvendo um problema que poderia, aliás, que poderia ser problema, resolvendo uma situação que vai promover o desenvolvimento de maneira fantástica da nossa cidade. Então, eu acho que esse, como você falou, não é destacar uma ação de governo, é o exemplo de uma cidade que acreditou num projeto como esse, da barragem do Rio Pardo, uma vanguarda como esse, que agora, né, mais alguns meses vai estar entregando esse empreendimento para a cidade, né, e vai ser destaque sem dúvida nacional. Prefeito, você já sabe, eu sou muito sensibilizado com as questões de meio ambiente. Fui muito sensibilizado por preocupações lá de Santa Cruz do Rio Pardo e de Ourinhos em relação a faltar água. Não está faltando água, a água está correndo aqui no Rio Pardo. E tem uma questão também ambiental que era importante. Eu sempre ouvia do impacto do alagamento, a destruição do verde. Mas nessa região a gente não tem mata natural, a mata primária. Nós temos matas transformadas. Pinos, nós temos eucalipto e cana, ou seja, não vai ter um impacto na natureza, ela vai ser inclusive melhorada por conta do plantio de espécies nativas aqui, né? É verdade, se você pegar do eixo da barragem até a nascente do Rio Pardo, a gente tem pouca mata nativa, a gente está em função dessa obra, já plantou inclusive 170 mil novas árvores nativas. Então a gente está triplicando a floresta de árvores nativas que a gente tinha do eixo até a nascente do Rio Pardo. Então essa obra, além de regularizar o abastecimento, regularizar a vazão, promover o desenvolvimento econômico da cidade, atrair novos investimentos, né? Existem empresas que estão vindo para cá porque sabem que vão ter garantia de abastecimento de água. Além de tudo isso, a gente está triplicando o número de árvores, ou triplicando a floresta de árvores nativas que a gente tinha daqui até a nascente do Rio Pardo. Prefeito, eu estava observando aqui o que eu chamava de laguinho, na verdade tem uma estrutura de pelo menos uns 4 andares. Se estivéssemos na Rua Amando, só ia ficar 1 ou 2 andares do Piabiru Hotel. Só para que as pessoas que estão nos ouvindo conhecem Botucatu, o Piabiru foi o nosso primeiro hotel na cidade de Botucatu, tinha 6 andares. O que nós estamos falando aqui é de o equivalente a 4, 5 andares de um prédio. Isso tudo vai ser tomado pela água. E para o senhor explicar aqui para os nossos ouvintes, essa parte mais rebaixada aqui da represa é o chamado vertedor. É aqui que o Rio Pardo vai passar daqui para frente ou não? Exatamente. Quando a gente fechar aquelas colunas de concreto, ali é a estrutura das comportas. Quando a gente fechar as comportas, a água vai acumular nessa barragem, nessa represa, e quando ela chegar na cota do vertedouro, que é essa estrutura retangular, começa a verter pelo vertedor, e do lado de lá, como você viu, tem uma escada hidráulica para dissipar a energia. Depois essa água vai para o véu de noiva, a gente está mantendo o véu de noiva. Tinha muita gente que falava que a gente ia afogar o véu de noiva, que a gente ia perder a cachoeira. A cachoeira está totalmente preservada, a jusante da barragem, melhor, está preservada e com garantia de vazão mínima para operar também a cachoeira. Na crise hídrica de 2014, a cachoeira desapareceu porque não tinha mais água. Então a solução, a ideia da barragem é justamente essa, de regularizar uma vazão constante no Rio Pardo, para que a gente possa manter a cachoeira do véu de noiva durante todo o ano, e além disso manter o abastecimento de água de Botucatu regular também durante todo o ano. E você estava falando que existe uma sabedoria histórica aqui, foi preservada a cachoeira e mantido. Eu imagino que, pelo que nós tínhamos de represa aqui, a gente vai multiplicar o quê? Umas 10 vezes o volume d'água? Você tem ideia de quantos 1000 hectolitros nós teremos aqui? Muito mais, não dá nem para comparar, porque a gente tinha uma soleira de elevação de nível.
Então os nossos antepassados, lá no início do século passado, já pensaram em fazer essa soleira, talvez para abastecer um vilarejo, nesse eixo. Quando os engenheiros começaram a estudar, ainda quando a gente estava na Sabesp, começaram a estudar o melhor eixo para acumulação de água, a gente estudou alguns eixos, pelo menos umas 4 ou 5 alternativas. E o melhor eixo estudado, que é o custo-benefício entre área alagada e produção de água, foi exatamente o eixo que os nossos antepassados pensaram para fazer uma soleira de elevação de nível. Agora, aquela soleira de elevação de nível comparada com uma represa, não dá para a gente fazer comparação, né? Mas é muito mais. A gente vai estar regularizando aqui uma vazão, Haroldo, de 1 metro cúbico por segundo, 1.000 litros por segundo mais ou menos. Isso é suficiente para que a cidade dobre de tamanho sem que a gente tenha problema de abastecimento de água. Eu fiz uma pergunta no caminho para o senhor fora do ar em relação aos dutos. Não vai ter duto, né? Na verdade, essa represa, a represa Plínio Paganini, a represa do Véu de Noiva, ela vai ser uma caixa d'água para o Mandacaru, ou seja, todo o leito natural, a estrutura do rio, ela continuará sendo mantendo e a captação, o duto, o tratamento é a partir do Mandacaru, é assim? Perfeito. Aqui então de verdade é uma caixa d'água, é isso que está acontecendo. A gente vai reservar essa água, a água vai estar escoando ou pelo vertedouro ou pelas comportas, dependendo do nível da barragem, e vai seguir na calha do rio. A própria calha do rio é que vai conduzir a água para o Mandacaru, né, que onde é a captação da Sabesp, hoje a captação no município. Então, essa estrutura serve como uma grande caixa de água de passagem para regularizar a vazão lá no Mandacaru, onde a gente tem as bombas instaladas. Certo. Prefeito, em relação à utilização dessas águas, eu vi o senhor explicando para a direção aí do Grupo Bandeirantes, que está acompanhando a gente aqui, o Rodrigo Neves, que isso aqui vai ser uma represa, vai ser uma área de lazer para a população de Botucatu e região. Esportes, que tipo de esportes a gente vai poder... Eu estou vendo que por essa profundidade, Botucatu vai dar para mergulhar com equipamentos, pode ter esportes amador, pode ter esportes à vela. Como é que vai ser a utilização do público dessa área? Só não vai poder ter embarcação com combustível fóssil, isso não vai poder. Então a embarcação náutica com velas pode, né, com remo pode, natação vai ter regra e segurança para isso, mas vai poder também. A utilização do Parque Municipal, que é aquela região de eucalipto que a gente está vendo, lindeira também a barragem, a gente desapropriou 4 alqueires, também vai ter uma série de equipamentos esportivos e vai ser aberta também a contemplação, mas o esporte também. Então, só não vai poder combustível aqui. A gente mover um barco com combustível, isso não pode, o resto pode tudo. E se eu tiver uma propriedade aqui na região e quiser utilizar essa água, eu posso fazer a sucção dessa água? Como é que está a realidade para o produtor rural nesse trecho? Daí a regra continua sendo a mesma, que tem que se obter a outorga através do Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado. Então daí ele tem que conseguir a outorga para conseguir captar água aqui nessa barragem. De qualquer maneira, a água, a prioridade de produção de água da barragem vai ser para abastecimento público. Vamos falar do centro turístico, que tem muita gente discutindo na cidade, uns a favor, outros contra. Ele vai ser, vamos dizer, mais na parte norte da represa, né? Como que vai funcionar isso? Vai ser uma estrutura pública, vai ser uma estrutura particular, a gente vai pagar para ter acesso? Como que a intenção da prefeitura nesse sentido? Pagar para ter acesso não, é uma estrutura pública, o município está desapropriando 4 alqueires, né? Aquela região que eu mostrei que tem uma plantação de eucalipto bem à beira da água. Ali a gente vai ter um centro receptivo, um centro de eventos, equipamentos esportivos, ciclovia, pista de caminhada, né? Quadras poliesportivas. É isso que a gente pensa para essa região num primeiro momento. E loteamentos nessa região? Atualmente a gente vê plantação de milho, plantação de cana, pinos, etc. Eu imagino que se eu tivesse recursos para fazer um loteamento semelhante ao que ocorre lá em Avaré, às margens da represa, seria permitido esse tipo de negociação no futuro nessa região? Nesse momento só módulo rural, então
lotes com um tamanho mínimo de 20 mil metros quadrados, isso já é consignado, né, não por causa da barragem. Se alguém quisesse fazer um loteamento de chácaras com um módulo rural de 20 mil metros quadrados, hoje podia fazer. Mas a prefeitura discute a possibilidade da gente autorizar lotes mínimos de 5 mil metros quadrados. Tudo isso vai passar por audiência pública, pela Câmara dos Vereadores, mas nunca lotes mínimos inferiores a 5 mil metros quadrados, justamente para a gente preservar esse patrimônio que está sendo construído, que é a reservação de água. Prefeito, sempre tem aquela história de que entre a briga do jacaré e o Tarzan tem muita gente torcendo pro Tarzan, e eu fiz até um comentário a favor do jacaré. Não vai faltar água para encher esse lago, porque é um mar d'água que eu nunca imaginei observar, e nunca sonhei com a possibilidade dessa região toda, esses 5 andares que eu falei aí, ser ocupado. O Rio Pardo tem essa capacidade de produção de água? No período de chuva, a vazão do Rio Pardo aumenta muito. É lógico que a regra operativa para acumulação de água aqui vai respeitar esses períodos do ano. Então, com certeza, não vai faltar água para encher essa barragem. Nos períodos úmidos, que são os períodos de chuva, a gente vai conseguir acumular mais água e reservar a quantidade de água necessária para que a gente possa garantir o abastecimento de água da nossa cidade. Nós estamos aqui na represa Plínio Paganini, na represa do Véu de Noiva, com o prefeito da cidade de Botucatu, Mário Pardini. Estamos conhecendo, é a primeira vez que eu venho desde que estivemos com o então governador João Dória, quando ele anunciou a intenção e se comprometeu com a execução desse trabalho aqui na cidade de Botucatu. Depois disso nunca mais vi. Então tenho na memória aquela imagem antiga da antiga represa. E hoje eu estou vendo uma coisa completamente diferente. Nunca tinha visto uma represa desse tamanho. O prefeito, sou obrigado a dar-lhe a palmatória em relação à dimensão dessa obra. O senhor estava explicando aqui para o Lunardi, para o Rodrigo, o funcionamento. A gestão dessa vertedouro, entra mais água, sai mais água, é feita embaixo da represa aqui, né? É feita numa casa de operações, não sei se dá para ver, com equipamentos totalmente automatizados, né, nível de automação muito grande, para que a gente possa regular a abertura das comportas baseado ou em função do que a gente tem de volume de pluviometria e de vazão também do Rio Pardo. Então, toda essa operação da barragem vai ser feita através de um protocolo funcional, né, e com equipamentos automatizados, para que a gente possa regrar o que acumula, o que a gente vai acumular e o que a gente tem que deixar de passagem no Rio Pardo, para garantir o abastecimento de água da cidade, na captação que está lá no Mandacaru, para garantir os irrigantes que também estão nesse trajeto, para garantir que haja água para os municípios que também estão a jusante. Lógico que São José do Rio Pardo, sempre falei para você, está muito distante do Rio Pardo. Se a gente interromper da cabeceira do Rio Pardo em Pardim, se a gente interrompesse totalmente a passagem de água aqui no Rio Pardo, aqui em Botucatu, não ia faltar água lá em São José do Rio Pardo, porque tem mais uma série, né, talvez milhares de afluentes até chegar na cidade. O que aquele ambientalista falava era uma grande bobagem, está provado hoje. Mas é isso, a regra de operação vai ser baseada num protocolo funcional que vai levar em consideração a pluviometria e também a vazão de jusante, ou seja, o que o rio está produzindo de água. Prefeito, o senhor falou que até junho, julho, a parte da execução da obra está concluída. A gente vê ainda um acúmulo de pedras, basalto, etc. O que mais precisa ser feito aqui para dizer está pronto? A gente vai ter que limpar todo o perímetro, ou boa parte do perímetro molhado da represa, né? Que é essa vegetação aqui que a gente está vendo no horizonte, que vai talvez muito mais longe do que os olhos possam enxergar. Por que a gente precisa limpar? Para que não aconteça um fenômeno que a gente chama de eutrofização no corpo da água. Se a gente encher essa represa com essa camada vegetal, a gente vai ter decomposição da matéria orgânica. E essa decomposição vai tornar a água inviável para o consumo humano. Então a gente limpa a camada vegetal, a gente vai utilizar inclusive essa camada vegetal como adubo para a floresta que está sendo plantada de árvores nativas. Eu falei que mais ou menos 170 mil árvores nativas estão sendo plantadas, e daí sim a gente pode pensar em encher a represa. Quando isso vai acontecer? Provavelmente primeiro semestre do próximo ano, primeiro semestre de 2024.
Prefeito, entre tantas obras que o senhor executou, hoje a gente falou, né, sobre escolas de tempo integral, investimentos em saúde, enfrentamento de pandemia, pode-se dizer que esse é um carimbo de Mário Pardini? É a maior ambição que você teve? Já pensou sobre isso em algum momento de reflexão? Afinal de contas, prefeito, temos com 1 ano e meio só de governo seu ainda para terminar aí, né? É verdade, Haroldo, eu não consegui parar para pensar ainda. Tem muita gente que fala que eu só vou conseguir entender tudo isso depois que passar, né, o mandato. Eu acho que é isso. Eu acho que é o resultado de um trabalho sério, necessário, que foi feito, que a gente vê hoje se traduzindo numa grande obra. Eu acho que é isso. Não é... E tem uma história, você estava me contando que seu pai era da Sabesp, a homenagem feita aqui foi ao homem que trouxe a segunda unidade da Sabesp para o interior, que foi o ex-prefeito Plínio Paganini, e você executou essa obra no período em que você estava na transição de superintendente a ganhar a eleição para prefeito. Acho que do ponto de vista de realização do profissional, do engenheiro, do executivo da companhia, acho que você está realizado ou falta alguma coisa na sua vida? Tô satisfeito com o que Deus já proporcionou para mim. Eu acho que a gente nunca se acomoda. Eu acho que tem desafios a serem vencidos. Mas em relação a esse empreendimento, essa obra, eu estou bastante satisfeito. Porque a gente conseguiu sonhar, colocar esse sonho no papel, que é isso que o engenheiro faz. Sonhar, colocar o sonho no papel, transformar num projeto viável, executivo, conseguiu contratar esse projeto, administrar a obra até praticamente a conclusão. Então, satisfeito nesse aspecto, eu estou bastante. Então eu vou dar uma palmatória aqui para dizer que estou extremamente impressionado. É óbvio que eu estava tirando sarro. Bom, claro, agora eu posso até... Claro. É óbvio que eu estava tirando, mas de fato... Quando eu imaginava uma grande represa, eu não imaginava um monumento de água como a gente tem. Eu imaginava até a metade disso aqui, que seria muita coisa na minha cabeça. Mas eu acho que a boa avaliação de engenheiro, da gestão, da Sabesp, etc. Aliás, a gente precisa falar um pouco ainda da Sabesp. Essa obra realmente vai me dar uma marca para a cidade de Botucatu, como que valoriza o líquido mais precioso do mundo, que garante a vida, garante a produção, etc. E agora, prefeito, essa política aí de privatização da Sabesp, isso aqui é da Sabesp, é nosso, vamos discutir lá na frente, como é que vai ser a gestão no futuro? Bom, isso aqui nem a Sabesp, nem o governo do estado, nem ninguém pode pegar daqui e levar para um outro lugar, é do município. Tá aqui, a estrutura está aqui feita no município, o município participou ativamente desse projeto, boa parte das áreas que foram doadas para o município passou para a Sabesp. Isso aqui faz parte de um contrato de concessão, mas está instalado no município de Botucatu, isso aí ninguém mais tira. Parabéns, prefeito, pela realização, por essa grande obra. De fato, em quase 40, 50 anos de trabalho na comunicação em Botucatu, não vi uma obra dessa dimensão. Estou vendo aqui, é uma estrutura de concreto, terra sendo retirada do que era antigamente o leito e a represa, está sendo retirada algumas árvores, mas é uma obra que, quando ela estiver alagada, quando ela estiver funcionando, o paisagismo estabelecido, as árvores crescendo, não muda a história e o visual dessa região e também da cidade de Botucatu. Então, parabéns a todos os envolvidos, desde lá de trás, de 2014 até agora, os operários que trabalharam nessa obra e continuam trabalhando, as pessoas que acreditaram, desacreditaram, as pessoas que promoveram os debates a favor e contra. Tudo isso é mérito da sociedade botucatuense que se envolveu, acreditou, sonhou junto e agora a gente está vendo a execução desse trabalho, viu, prefeito? Parabéns a todos os envolvidos e o senhor especialmente. Não tenho dúvida disso, Haroldo. Acho que você foi muito feliz quando você lembrou de agradecer os engenheiros da Sabesp que projetaram, lembrou de agradecer os operários que estão trabalhando aqui pelo menos há mais de 3 anos na construção dessa barragem, dia e noite, carregando pedra literalmente. Isso aqui tudo é uma laje de basalto, esse monte de rocha que vocês estão vendo não é por acaso, a gente teve que detonar essa rocha para chegar na cota de fundação no projeto da barragem. Então isso aqui foi um trabalho de muitas mãos, pessoas que acreditaram nesse sonho, que hoje estão próximas ou muito próximas de desfrutar esse sonho, vendo essa área alagada, vendo essa barragem em operação. E eu espero em Deus, tenho essa esperança que a gente possa voltar aqui, que eu possa voltar com você e a gente aqui de cima, de onde a gente está hoje, ver essa área totalmente inundada e ver como que vai ser esse espelho da água, como vai ser o parque municipal sendo construído, a estrada já totalmente
pavimentada, ciclovia, já trazendo ciclistas e pedestres para cá. Isso vai ser um grande sonho. Muito obrigado. Bom, gente, eu estou aqui com o prefeito da cidade de Botucatu, parte da equipe dele, de quem a gente agradece. Nós estamos aqui conhecendo e dividindo com vocês, porque todas as vezes, a cada 15 dias que o prefeito vai lá na rádio, uma ou outra momento, a gente lembra dessa represa. E lembra dessa represa? Porque ontem eu estava vendo, está faltando água na Espanha, está faltando água nos Estados Unidos, no leste dos Estados Unidos, em vários países da América Latina, já está faltando água. Botucatu está trabalhando na contramão, gerando água, porque não é só o acúmulo. As nascentes existentes aqui na área de nascente do Rio Pardo, ela está revivendo uma situação de décadas atrás, quando ela tinha a mata nativa que ajudava na produção de água. E é com muita alegria que a gente divide não só as informações que o prefeito passou, como também as imagens que a gente vai mostrar, que a gente já está mostrando para todos vocês. Então, eu agradeço demais a todos vocês que nos acompanharam desde lá do momento em que nós estávamos falando da estrada que vai promover o turismo nessa região, melhorar a produção agrícola dessa região sul de Botucatu, próximo a Pardinho, e também essa água que vai abastecer a cidade de Botucatu e nos tornará diferente no interior do estado de São Paulo, porque a gente vai ter milhões e milhões de hectolitros para promover o desenvolvimento, para não faltar água dentro das nossas casas, dentro da nossa escola, dentro do hospital. Me lembro que o prefeito contava que lá em 2014 chegou a faltar água no setor de hemodiálise da Faculdade de Medicina. Então, é necessário a gente investir em água, é necessário esse tipo de obra, e a gente está muito feliz, viu, prefeito, de estar aqui na represa Plínio Paganini, no Véu de Noiva, acompanhando tudo isso. Parabéns a todos.